Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre linguagem normativa. Para você entender como funciona a linguagem normativa, a gente precisa responder algumas perguntas. Na verdade, você precisa pensar sobre elas. Primeira coisa, como são formadas leis? Como seria a sociedade de hoje sem o uso de regras, de normas, de estatutos? O local onde você frequenta tem alguma norma, tem algum estatuto? Se você responder essas perguntas, você vai perceber que tudo na nossa sociedade hoje tem normas, estatutos, regras e leis. Então a gente vai conhecer um pouquinho como funciona a linguagem normativa. Vamos para a aula. Depois que você entende a importância da linguagem normativa, você precisa entender que a linguagem normativa ela tem o objetivo, a função de harmonizar práticas, de modo que as pessoas tenham a mesma orientação e expectativas em relação ao meio social onde elas vivem. E a gente vai ver algumas características dela. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a linguagem normativa ela é dividida em elementos. A gente terá segmentos textuais, organização tópica, expressões verbais, gestos e símbolos, coesão referencial, também os adjetivos ampliadores de sentidos. Nós veremos cada um deles nesse vídeo. Alguns nós veremos detalhadamente, outros nós veremos em outro momento, em outro vídeo de forma detalhada, porque o assunto é bem extenso. Mas os elementos, a linguagem normativa, ela precisa ou ela utiliza desses 6 elementos para que ela possa ser completa. Então vamos lá, o que seriam segmentos textuais? Os segmentos textuais são tipos de textos que são formados para algumas funções. E a gente vai entender como eles funcionam. E aí a gente tem esses 6 tipos de textos nos segmentos textuais, que são os textos argumentativos, instrucionais, normativos, expositivos, proibitivos e também os propositivos. Nós veremos o primeiro, que é o texto argumentativo. Bem, o texto argumentativo é um texto que vai ser escrito geralmente na terceira pessoa e ele tem o objetivo de apresentar um ponto de vista do escritor, mas o objetivo principal dele é te convencer e te fazer acreditar naquilo que ele quer apresentar para você. Aquele ponto de vista que ele está te apresentando, então a função dele é te convencer que aquele ponto de vista deve ser acreditado. Então, para que esse ponto seja acreditado, ele utiliza argumentos, fatos, para te convencer a isso. E professor, onde que a gente utiliza esse tipo de texto? A gente utiliza esse tipo de texto em textos de opinião, artigos de opinião, cartas de solicitação, de reclamação, faixas, cartazes em passeatas. Todos esses tipos de texto utilizam os textos argumentativos para te convencer de que aquela ideia, aquele ponto de vista deve ser acreditado. O segundo tipo de texto que a gente vai ver é o texto instrucional. Uma dica importante para saber como funciona ou como reconhecer um texto instrucional é você fazer a pergunta. Esse texto faz a pergunta como fazer isso? Se ele responde, te dá a orientação de como produzir algo, de como fazer algo, eu tenho um texto instrucional, porque ele serve para te orientar e te dizer passo a passo o que fazer. Isso acontece em receita culinária, em bula de remédio, manual de instrução, livro de autoajuda. Esses tipos de textos são classificados como textos instrucionais. Um outro tipo de texto é o texto propositivo. O texto propositivo ele tem a função apenas de sugerir algumas coisas. E uma dica muito interessante que você pode usar nos seus textos para saber se é um texto propositivo, você pode fazer essa pergunta assim no texto. Que tal fazer isso? Se o texto te dá uma sugestão, então ele é um texto propositivo. E onde a gente pode encontrar um texto propositivo? A gente pode encontrar em carta de solicitação e requerimento, reunião de pais, comissões, ouvidoria, reunião de condomínio. Todo texto que vai te sugerir mudanças, sugerir melhorias, eu chamo de um texto propositivo, que é um segmento textual. A gente também tem os textos proibitivos. Os textos proibitivos,
ele tem a função apenas de te mostrar o que não pode fazer. São textos que vão indicar coisas ou situações que não são autorizadas. E a gente encontra isso em placas de área privada, locais públicos. Então, se o texto diz o seguinte, não faça isso, somente isso, não faça, ele é um texto proibitivo. Diferente se você pegar um texto normativo. Um texto normativo, por exemplo, ele vai dizer não faça, mas também vai dizer faça isso. Porque um texto normativo vai trabalhar com direitos e deveres. Se você pegar um regulamento escolar, por exemplo, ele vai te dizer o que você não pode fazer, mas também vai dizer o que você deve fazer. Porque os textos normativos trabalham com direitos e deveres. Os textos proibitivos, eles trabalham somente com proibições. E aí nós veremos agora o texto expositivo. O texto expositivo, ele tem uma única função, trabalhar com a informação. O texto expositivo somente vai te mostrar uma informação, um conceito, uma descrição, uma enumeração. O objetivo dele é só apresentar um determinado assunto e mais nada. Diferente do texto argumentativo, que vai te tentar convencer de que aquilo que ele está falando deve ser aceito e deve ser absorvido. O texto expositivo, ele só apresenta informação. E que tipo de texto eu encontro um texto informativo? Eu tenho um texto, um artigo científico, enciclopédias, palestras. Então, o texto expositivo, ele se preocupa somente com a informação. Aí agora a gente tem as expressões verbais. As expressões verbais são expressões que não precisam ser explicadas do que se trata, porque quando você olha aquela frase, por exemplo, se você observar aí, acesso restrito, não precisam te explicar mais nada o que é acesso restrito. Você entende que a entrada é proibida. Então, expressões verbais são pequenos conjuntos de palavras em que não tem explicação, mas elas já têm um sentido completo. E elas evitam o duplo sentido. Quando falo é obrigatório, todo mundo entende que é obrigatório. Agora a gente tem gestos e símbolos. Os gestos e símbolos, eles também são um tipo de expressão não verbal, em que vai também trabalhar com a clareza da informação. Por exemplo, se você está numa piscina pública e o salva-vidas faz lá com um apito, por exemplo, ele dá um apito, soa o apito, você vai entender que alguma coisa está acontecendo. Provavelmente são crianças que estão correndo ao redor da piscina. Se você vai à praia e o mar está agitado, provavelmente vai ter algumas bandeiras de sinalização lá. As placas de sinalização, como você pode ver aí, também são tipos de textos normativos, de linguagem normativa, em que ele vai trazer algumas informações sobre o que fazer e não fazer. E aí nós temos a organização tópica. A organização tópica são usadas para organizar e ordenar os conteúdos em subitens, subtemas, elaborar esquemas, planejar ou rascunhar um texto. E as principais funções de uma organização tópica, ou a função da topicalização, primeiro é enumeração. A enumeração tem a função de listar uma quantidade de itens que você vai utilizar na linguagem normativa. Como a gente pode ver aqui, em que ele está enumerando o território grego, que é dividido em continental, peninsular e insular. Então, esse tipo de enumeração de quantidades de territórios, por exemplo, que a gente está usando aqui no território grego, é uma enumeração. A gente também tem um outro tipo, que é a exemplificação, que eu vou apresentar exemplos de uma mesma categoria, como a gente pode ver aqui sobre o relevo submerso. E a gente verá que existem alguns tipos de relevo submerso. Então, a gente está apresentando exemplos de uma mesma categoria, que é relevo submerso. E também a gente tem, por último aqui, exemplificação, em que eu vou expor uma causa, uma consequência, uma razão de um fato histórico, um fenômeno ou algo químico. Como a gente pode ver aqui, o uso inadequado do formol, que ele vai colocar aqui
exemplificações de problemas que o formal pode causar na pele, nos olhos, nas narinas, também exposição frequente e prolongada ao formal. Então, a organização tópica serve para organizar as orientações que você vai fazer. Um outro elemento também da linguagem normativa é a coesão referencial. E a gente utiliza elementos dentro do texto que fará retomadas de outros elementos já citados, ou elementos que serão citados. Nós temos a coesão referencial e também a coesão pronominal. A coesão lexical, ela vai utilizar substantivos sinônimos para substituir aquele substantivo usado. Como a gente pode ver aqui, Elizabeth gritou. A menina ficou apavorada quando fica sozinha, apesar de ser calma e inteligente. Menina é um substantivo sinônimo que vai estar no lugar de Elizabeth. Isso é linguagem lexical. Utilizo palavras que têm o mesmo sentido que aquela já citada para evitar a repetição. Da mesma forma, a coesão referencial pronominal, em quando eu vou utilizar pronomes para retomar aquele nome já citado. É o caso aqui. João Antônio inscreveu-se na maratona da cidade. Ele correu durante 2h30. Esse ele está substituindo quem? João. Então aqui eu tenho um elemento que vai fazer coesão, referência a algo já citado. Outro elemento também na linguagem normativa é os adjetivos ampliadores de sentidos, porque eles são muito importantes quando a gente trabalha com a linguagem normativa. Porque a caracterização do elemento precisa ser feita com adjetivos ou locuções adjetivas. E a ampliação desses termos deve ser realizada criteriosamente. Olha, quase que eu não consigo falar aqui criteriosamente. Porque eles são essenciais para não ter um outro sentido. Porque o objetivo da linguagem normativa é ser clara, é ser da forma que o usuário de um parque aquático lê uma placa, ele precisa entender aquilo que está escrito. Ele não pode ter outra interpretação. Então, os adjetivos ampliadores de sentidos, eles trazem uma forma mais clara ou mais objetiva de entender uma norma. Por exemplo aqui, frituras fazem mal. Tá, mas fazem mal a quê? Então, eu utilizei aqui um complemento nominal, utilizei um adjetivo ampliador de sentido para especificar qual é a região do corpo que a fritura faz mal. Então, as frituras fazem mal ao fígado. Da mesma forma que eu digo, estamos ansiosos, mas eu preciso ser claro ao dizer sobre o que eu estou ansioso. Então, eu estou ansioso com a sua chegada. Existem também os adjuntos adnominais, que eles têm a função de determinar, modificar ou classificar o substantivo. O complemento nominal, ele é um termo da oração já responsável para completar o sentido de um nome, como a gente viu. Mal, mas mal a quê? Ao fígado. Por exemplo aqui, ela ama música. Tá, mas qual é o tipo de música? Então, ela ama música agitada ou movimentada. Ele tem 10 computadores, mas tá, que tipo de computadores ele tem? Então, ele tem 10 computadores velhos. Então, os adjetivos ampliadores de sentido, ele tem essa função de deixar de forma mais clara as normas, as regras e as leis. Espero que você tenha entendido como funciona a linguagem normativa. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Você também pode acessar essa aula, ter material de apoio, no link que vai ser colocado também aqui na descrição desse vídeo. Então, muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou, tchau!